Ô, meus amigos, tudo bem? Ó, vim gravar um vídeo hoje nessa praça aqui e tá tendo uma feira de carros antigos. Então eu vou falando, eu vou andando por aqui e vocês vão dando uma olhada, tá? Vocês vão vendo os carrinhos que tem por aqui. Tem um Herbie aqui, ó. Vocês vão vendo, tá? Enquanto eu falo com vocês. Que foi assim. O Jair Bolsonaro parece que pirou de vez, né? Parece que ele pirou de vez porque assim... Agora ele disse que o governador da Bahia com certeza queimou o arquivo porque ele é um cara que tem amizade com bandidos e ele até faz homenagem para bandidos. Vocês não vão acreditar qual foi o argumento que ele usou para falar isso daí. Ele acha... Ó, os carros estão chegando aqui, ó. Ele acha que o governador da Bahia, o Rui Costa, ele é amigo de bandido e ele faz homenagem para bandido porque ele visitou o Lula em Curitiba quando o Lula estava preso. Então ele é amigo de bandido e faz homenagem para bandido. Ó, vão dando uma olhada nos carros aqui. Aí veja só que coisa interessante. Logo quem chamando alguém, chamando outra pessoa de amigo de bandido e de fazer amizade para bandido. Porque vocês lembram que em 2005, lá em Brasília, no Congresso Nacional, o deputado federal Jair Bolsonaro fez homenagem pro Adriano, pro capitão Adriano. Deixa eu te explicar uma coisa. Quando eu falar capitão, tem gente que se ofende, que fala assim, eu não deveria chamar de capitão, tem que chamar pelo que ele é e tal. Mas vocês sabem que o YouTube tem suas regras, né? O YouTube tem, olha os carrinhos aqui, ó. O YouTube tem essas coisas que eles permitem, eles são uma empresa particular. Tem certas palavras que se eu disser aqui, eu vou até posso ter o canal deletado. Então eu não posso chamar as coisas pelos nomes que elas realmente têm. Então eu vou fazer um acordo com vocês, tá? Vamos fazer de conta que o Adriano nasceu na Sicília, aí eu chamo ele de siciliano, e vocês sabem do que eu tô falando. Pode ser? Então ao invés de eu falar a palavra que eu não posso, porque o YouTube não deixa, eu vou falar do siciliano, e a organização dele, vamos dizer assim, eu vou chamar de escritório, pura e simplesmente, tá bom? Mas olha, o Jair Bolsonaro, deputado federal, ele acusa o governador da Bahia de homenagear bandido, falando que ele foi até Curitiba visitar o Lula. Vamos lá, vamos entender. O Lula está preso, estava preso, né? Sem provas. Quem disse que é sem provas não sou eu, é Deltan Dallagnol, que disse que não tinha provas, tinha apenas convicções. E o próprio Sérgio Moro, que condenou o Lula por atos indeterminados de corrupção. Quer dizer, nem o Sérgio Moro sabe por que condenou e nem o Lula sabe até hoje por que ele foi condenado. Mas ele acha que isso é defender bandido. E aí você fala que ele homenageou dentro do Congresso o siciliano Adriano, sabe o que ele fala? Não existe condenação transitada em julgado contra ele, não existe nenhuma. Enquanto o Lula também nunca teve, né? Esse argumento não valia. Ele fala assim, bandido condenado já em segunda instância. Para ele valia esse argumento. Então você veja que absurdo o cara falar um negócio desse, usar isso como argumento para falar. Então por causa disso, por ter amizades com bandidos condenados em segunda instância, o governador da Bahia teria queimado o arquivo do siciliano lá. E mais, olha só. Engraçado que os apoiadores deles, os bolsonaristas, né, não estão nem aí. Ele fala essas besteiras, esses absurdos, e os caras, é isso mesmo, é bandido, condenado, Lula, não sei o quê. Porque assim, eles nunca vão admitir que erraram. Né? Se você conhece algum bolsonarista radical e você conhece, você sabe do que eu estou falando. Eles são muito orgulhosos, eles são pessoas muito arrogantes em geral. Eu estou falando dos mais radicais, tá? Na minha família um monte de gente votou, acho que na família de todo mundo tem. Eles são os mais radicais mesmos, eles são muito arrogantes. E você admitir que colocou um bando de bandido na presidência da República, envolvido com o pior tipo de crime que tem, teria que admitir que você fez M, né? E essas pessoas não são assim exatamente as pessoas que fazem autocrítica. Né? São pessoas que não vão admitir, não vão dar o braço a torcer. Então elas vão morrer abraçadas realmente com esse governo, por mais que fale todo tipo de absurdo. Esse absurdo ele vai continuar falando. Ele está falando assim, ó, os meus apoiadores são completos idiotas para aceitar um argumento desse. E o povo vai aceitar para não dar o braço a torcer. Eles preferem ser idiotas a dizer que estão errados.
né? Porque eles nunca estão errados, eles estão sempre certos. Olha os carrinhos aqui, ó. Não imaginei que eu ia chegar e ia ter isso daqui. Ficou até interessante, tá? Mas assim, o argumento dele foi esse, defender. E aí eu digo mais, tá? O siciliano, o Adriano, ele não é qualquer bandido não, tá? Ele tem assim uns 20 homicídios nas costas. O Queiroz, que é outro amiguinho dele, tem pelo menos 10. E sabe por que não é mais? Vou contar uma coisa pra vocês. Até bem pouco tempo tinha na polícia um termo que se chamava auto de resistência. Quando você, por exemplo, pega um bandido e tem uma troca de tiros, o cara não se rende, você acaba matando, isso era considerado auto de resistência. E isso não entrava nas estatísticas policiais, não ia para si como homicídio. Você entende o jogo? Você falava que era auto de resistência, não contava como homicídio. Então o Queiroz não aparece que ele tem 10 homicídios nas costas, porque era considerado auto de resistência. Em 2 processos eu acho que ele foi absolvido, o resto nem julgado foi. Está lá até hoje. E teve uma CPI até dos autos de resistência na Assembleia do Rio de Janeiro, comandada pelo Freixo. Tem 70 deputados estaduais lá, 3 estavam afastados por saúde, 47 votavam a favor e 1 votou contra. Um doce se você adivinhar quem foi o único deputado que votou contra a instauração da CPI dos autos de resistência? Flávio Bolsonaro, exatamente. Ele foi o único que foi contra. Ele dizia que assim, que isso era colocar uma faca no pescoço do policial e que o policial não ia ter segurança jurídica para atuar. O que também não tem nada a ver, porque assim, essa própria CPI apurou que quando tinha um auto de resistência, em 98% dos casos, era arquivado. Quer dizer, era impunidade mesmo. Você poderia simplesmente dizer que você matou alguém e que era um auto de resistência, que era automaticamente arquivado, 98% dos casos. E essa CPI foi implantada porque teve um crime, foi filmado por um morador de uma casa alta, policiais imobilizando um jovem de 17 anos, matando, executando e colocando uma arma na mão dele para dizer que ele resistiu e que por isso eles teriam assassinado o rapaz. E assim, o mais grave disso tudo, que as pessoas não entendem, é quando você fala que a polícia colocou uma arma na mão de um jovem, não é uma arma da polícia, né? Lógico, porque a arma da polícia está registrada no nome do policial que está usando. Tem que ser uma arma ilegal, tem que ser uma arma de bandido. Então você imagina policiais que saem para trabalhar e que saem para trabalhar com armas ilegais. Isso é um crime, você andar com uma arma raspada, uma arma sem registro, isso é um crime. Você não pode fazer isso. E o cara sai assim porque ele pode ter que colocar na mão de alguém que ele tenha que matar eventualmente. E ficava impune porque 98% dos atos de resistência eram arquivados. Então depois disso mudou o procedimento, agora você tem que passar pelo Ministério Público, você tem que notificar, a Justiça mudou o procedimento também. E nós vamos ver os resultados, né? Porque o resultado dessa CPI de 2015, dos atos de resistência, terminou em 2018. E depois de 2018, entrou o Witzel, que ele é a favor de dar carta branca para policial fazer o que precisar. Então a gente não sabe dos resultados assim a longo prazo, que vai ser feito, mas já teve uma CPI das Sicílias, vamos dizer assim, já teve uma CPI dos autos de resistência, as duas com participação do Freixo, e aí você para pensar que o Rio de Janeiro, entre Freixo e Marcelo Crivella, preferiu votar no Marcelo Crivella. Né? Parece que o Rio de Janeiro e São Paulo estão se esforçando para ver quem consegue se suicidar primeiro, né? Porque lá eles elegeram o Crivella, elegeram o Witzel, enquanto São Paulo estava elegendo Tiririca, Frank Aguiar, Clodovil, Alexandre Frota. Parece que eles estão numa rota suicida e eles querem saber assim, quem é que vai conseguir se suicidar eleitoralmente primeiro. Mas são opções, né? Não são pessoas que apareceram de disco voador, elas foram eleitas pela população. Então a gente às vezes não pode reclamar também do que as coisas que a gente faz, nós somos responsáveis pelos nossos erros. Mas é isso, o Bolsonaro teve a cara de pau de dizer que o governador da Bahia queimou o arquivo porque ele é amigo de bandido e ele já homenageou o bandido. Veja quem falando isso, quem usando isso como argumento. Uma pessoa que tem um discurso gravado na Câmara dos Deputados homenageando o siciliano, certo? Então é isso, eu vou deixar vocês aqui com a imagem do Herbie aqui no fundo
não estava esperando por essa surpresa, mas ficou um cenário diferente, tá bom? Um grande abraço para vocês todos e eu já fui. Valeu!